Assim como surgiram, desapareceram. Relatos de vikings na América do Norte contam sobre terras misteriosas e tribos estrangeiras conhecidas apenas como os Kraelins. Era o ano 1000 depois de Cristo. Por quase 12.000 anos, as Américas estiveram isoladas da Eurásia. Civilizações se desenvolveram de cada lado sem conhecimento da existência uma da outra. Quase 500 anos antes de Colombo navegar pelo Oceano Azul, os vikings partiram para as Américas a partir da Groenlândia e Islândia, possivelmente várias vezes. E não foi muito pacífico. Bem-vindos novamente a Isto é Incrível. Hoje, estamos examinando as marcas dos vikings na América do Norte, seus confrontos com os nativos americanos e por que eles desapareceram quase assim que chegaram. Primeiro contato? Por volta de 980, Erik, o Vermelho, iniciou um movimento para colonizar a Groenlândia. E não foi exatamente por escolha. Erik era um homem selvagem e tinha sido banido da Islândia por 3 anos porque ele havia eliminado alguém. Ele então deu o nome de Groenlândia à terra bonita, mais fria e inóspita que encontrou enquanto explorava, para incentivar as pessoas a se mudarem para lá. E funcionou. Alguns milhares de vikings acabaram se estabelecendo e chamando a Groenlândia de lar. Erik então ouviu falar de terras estranhas a oeste por meio de um marinheiro mercante que havia se desviado de curso em sua viagem da Islândia para a Groenlândia. O filho de Erik, Leif Erikson, ficou fascinado com a história. Então, por volta de 1000 depois de Cristo, Leif partiu com 35 homens para descobrir se essa terra misteriosa realmente existia. Aparentemente, existia. Leif e seus homens montaram acampamento em algum lugar que se acredita ser Newfoundland. Lá seu pai adotivo Tikir, dizem que ficou bastante embriagado com wine de Ries. Acredita-se que a embriaguez de Tikir possa ter sido causada por comer cranberries fermentadas, groselhas ou abóboras, que crescem selvagens na região. No entanto, Leif e sua tripulação não ficaram muito tempo. Eles partiram e voltaram para a Groenlândia. Não há relatos de encontros com nativos americanos durante a breve visita de Leif ao Novo Mundo. No entanto, é provável que os colonizadores vikings da Groenlândia tenham conhecido alguns nativos americanos na Groenlândia, pois há evidências de que eles negociavam com os Tuli, ancestrais dos Inuites. Esculturas de marfim de nórdicos foram encontradas em sítios arqueológicos Tuli, bem como ferramentas de ferro e bronze que os Tuli não eram capazes de fazer por si mesmos. Acredita-se que o nome viking para os nativos americanos, Skraelings, provavelmente tenha se originado da palavra nórdica antiga sokra, que significa pele seca, provavelmente uma referência às peles de animais usadas pelos ancestrais inuites. Thorvald e Thorfinn. De qualquer forma, o irmão de Leif, Thorvald, acabou fazendo uma segunda viagem ao oeste alguns anos depois. Thorvald e seus homens montaram acampamento para o inverno no acampamento que Leif havia deixado para trás. Na primavera os vikings encontraram 9 nativos dormindo sob canoas cobertas de pele e os atacaram, eliminando todos, exceto um. Aquele que sobreviveu correu para obter reforços. Uma batalha se seguiu e Thorvald perdeu a vida para uma flecha. Apesar das tensas relações com os nativos americanos, os vikings acabaram ficando mais um inverno antes de voltar para a Groenlândia. Mais alguns anos se passaram antes que outro nórdico fizesse a jornada para o Novo Mundo. Desta vez, foi Thorfinn Karlsefni. Thorfinn era um rico comerciante com uma linhagem distinta. Ele organizou uma expedição muito maior do que os irmãos Eriksson, com 3 navios, entre 160 e 250 homens e mulheres e animais. A expedição de Thorfinn aventurou-se mais ao sul do que Leif ou Thorvald. Eles acabaram se estabelecendo em um lugar chamado Straumjord. Lá, eles encontraram mais Kraelins. Começou de forma pacífica o suficiente. Os dois grupos negociaram entre si com os nativos americanos trocando peles por tecido vermelho e um líquido maravilhoso chamado leite que vinha do gado que os vikings haviam trazido. Mas então as coisas mudaram. Os colonos vikings viviam à beira de uma faca com os povos nativos, e houve cada vez mais casos de hostilidade e lutas abertas. Tudo culminou quando, segundo um relato, um touro do acampamento viking escapou e assustou um grupo de nativos americanos. Eles fugiram, mas voltaram em maior número prontos para lutar. Eles atacaram os vikings com catapultas e uma batalha lendária se seguiu. Isso poderia ter sido a gota d'água para Thorfinn e sua colônia em perspectiva. Eles abandonaram o local e retornaram à Groenlândia. Nenhum europeu tentaria se estabelecer no Novo Mundo por centenas de anos. Arqueólogos descobrem vestígios de Vila Viking. Infelizmente não há muitas evidências ou descobertas arqueológicas capazes de comprovar a presença dos vikings nas Américas. No entanto, existem algumas, como a Aliança aos Meadows em Newfoundland, que pode ser um dos sítios arqueológicos mais intrigantes do mundo. Nos anos 1960, um casal norueguês, Elgingstad e Anne Stinningstad, começaram a explorar a costa nordeste do Canadá em busca de evidências arqueológicas para os lugares mencionados nas sagas.
No extremo norte de Newfoundland eles encontraram a Aliança aos Meadows, tornou-se o único assentamento viking confirmado na América do Norte. O sítio inclui os vestígios de 8 casas de turfa, evidências de trabalho em ferro que não poderiam ter sido feitas pelos nativos americanos e uma estrutura para a construção de barcos. Especialistas acreditam que o local pode ter sido possivelmente um centro de reparos de navios, em parte devido às evidências físicas da construção de barcos e em parte porque o assentamento está em um local perfeito para atravessar o Atlântico Norte em direção à Groenlândia. Uma última peça de evidência que confirma que a Aliança aos Meadows é de fato um assentamento viking é um pequeno, mas significativo alfinete. O alfinete de bronze com um anel na ponta provavelmente era usado para prender uma capa em torno do pescoço. E é definitivamente viking. Outros alfinetes semelhantes a ele foram encontrados em vários sítios arqueológicos vikings na Escócia e Irlanda. E todos foram datados entre 920 e 1050 d.C. O pene de Godard. Uma das únicas outras peças de evidência concreta da presença viking nas Américas foi encontrada mais ao sul em uma praia em Brooklyn, Maine. Em um dia de agosto de 1957 um arqueólogo amador chamado Guy Melgren descobriu uma moeda antiga e curiosa. No início, ele suspeitou que fosse uma moeda britânica medieval. Mas então, em 1978 especialistas identificaram-na como uma moeda nórdica cunhada entre 1065 e 1093. O local onde a moeda foi encontrada, chamado de Sítio de Godard, inclui um grande número de pontas de flechas, o que levou alguns a especular que a chegada da moeda coincidiu com a chegada do arco e flecha entre os nativos americanos da região. Será que eles foram ensinados por antigos visitantes vikings? A moeda de Godard foi recebida com uma quantidade significativa de ceticismo por historiadores e arqueólogos. Houve algumas falsificações no passado relacionadas à descoberta viking da América, incluindo um mapa falso e uma pedra rúnica fabricada com inscrições nórdicas encontrada em Minnesota. No entanto, a moeda nórdica foi submetida à análise minuciosa de especialistas que concordam que ela é autêntica e que possui todos os desgastes de uma moeda enterrada por séculos. As sagas de Vinland. Não sabemos muito sobre os vikings se estabelecendo nas Américas por períodos de tempo, mas sabemos de 3 expedições ao Novo Mundo graças a 2 sagas, a saga de Eric, o Vermelho, e a saga dos groenlandeses. Juntas são conhecidas como as sagas de Vinland. Ambas foram registradas algumas centenas de anos após os eventos que elas relatam por volta do ano 1000. Elas diferem em alguns aspectos, mas contam as mesmas histórias básicas sobre assentamentos vikings na América do Norte. No entanto, há um mistério em torno de onde exatamente eles desembarcaram. As sagas mencionam 3 lugares principais: Elulan, Markland e Vinland. Elulan era o mais ao norte e significa terra de pedras planas. No meio, havia Markland, que significa terra de florestas, e mais ao sul estava Vinland, que significa terra do vinho. Há muitas especulações sobre onde exatamente esses lugares estão com base em como suas paisagens são descritas nas sagas. Alguns pensam que Elulan poderia ser a ilha de Baffin no território canadense de Nunavut. Markland tem sido hipotetizado como o Labrador mais ao sudeste, e Vinland é considerado ser a atual ilha de Newfoundland. Outro mistério envolve a localização do acampamento de Thorfinn, Straumjord. Nas sagas, Straumjord é descrito como tendo correntezas fortes com marés altas, uma baía que servia como um porto natural, rochas escarpadas ao longe, um inverno onde o sol nascia ao meio da manhã e se punha no meio da tarde, e tantos pássaros nidificando que era difícil não pisar em ovos. Vários lugares ao longo da costa norte da América do Norte foram propostos como a localização de Straumjord com base nessas descrições, desde a Baía de Fundy e a Aliança aos Meadows no Canadá até Buzzards Bay em Massachusetts e até mesmo tão ao sul quanto Long Island Sound em Nova York. Para onde foram todos os vikings? Uma peça final do mistério dos vikings na América tem a ver com o motivo de eles não terem permanecido. Porque esses guerreiros ferozes não conseguiram sobreviver nas Américas por mais do que alguns anos? Por que eles não estabeleceram raízes? Por que uma parte significativa da população da América do Norte hoje não fala norueguês? Muitas pessoas especularam sobre as razões para isso. Talvez eles não tenham trazido pessoas e suprimentos suficientes em suas expedições, talvez tenham sido expulsos por nativos americanos hostis, mas uma das principais teorias tem a ver com o clima. Durante o século XI, quando Leif Thorvald Eriksson e Thorfinn Karlsefni lideraram suas expedições para o Novo Mundo, o clima estava mais quente. É conhecido como período quente medieval, e devido a isso, houve verões mais quentes e menos gelo marítimo ártico. Mas então ficou mais frio. A partir do século XII, o que ficou conhecido como Pequena Era do Gelo fez as temperaturas caírem e o gelo se acumular, tornando muitas das rotas marítimas intransitáveis. Também tornou a vida na Groenlândia e na Islândia muito difícil para os vikings. Evidências apontam para escassez de alimentos e doenças. Entre 1250 e 1700 a população da Islândia caiu de 150 mil para apenas 50 mil. A passagem dos vikings pela América do Norte foi breve. O que sabemos sobre isso?
Foi reduzido a lendas, contadas através das sagas que podem ser fatos históricos ou ficção mitológica ou uma combinação dos dois. A evidência física inclui apenas um pequeno assentamento, um alfinete e uma moeda. No entanto, é fascinante pensar o que poderia ter acontecido se eles tivessem permanecido. Deixe-nos saber nos comentários o que você acha. Os vikings realmente pisaram nas Américas? Obrigado por assistir a Isto é Incrível. Não se esqueça de curtir e se inscrever.